Eu me chamo Gabriel. Eu tenho hoje 22 anos. Eu ainda moro com meus pais, na mesma casa onde eu nasci. E nesse lugar, eu cresci, fui criado e eu estudei numa escola que ainda tem aqui perto da minha casa. Só que o que eu vou contar para vocês não é exatamente referente à escola e nem exatamente assim ao lugar onde eu moro, mas perto da minha casa, mais precisamente do outro lado da rua. Quando eu era criança, eu ia para a escola, a minha mãe só me ajudava a atravessar a rua e depois eu ia sozinho, porque a escola era na calçada do outro lado. E antes de chegar numa escola, na escola onde eu estudava, existia um pipoqueiro, um homem que ficava toda tarde lá com um carrinho de pipoca. Ele aproveitava a saída das crianças e colocava pipocas salgadas, pipocas doces, sabe aquelas pipocas coloridas que chamam a atenção das crianças? Adultos também gostam, mas as crianças preferem mais, talvez pelas cores que chamam a atenção de todos que passavam por ali. Aquelas cores eram bonitas, dava vontade de comer um saquinho todo de pipoca. E toda vez que eu passava por ali, aquele homem brincava comigo, porque a gente tinha amizades. Ele conversava com a minha mãe, conversava com meu pai. Então a gente se tornou amigos. Um dos meus amigos adultos que eu tive na minha época de criança. E quando eu passava lá, aquele homem olhava para mim e perguntava: Gabriel, quer pipoca hoje? Quer salgada ou quer pipoca doce? Veja essas pipocas coloridas. Acabei de fazer. Estão esperando você. Vai aproveitar hoje? E sorria. Eu sempre pegava. Às vezes a minha mãe me dava dinheiro, eu deixava para comprar na saída da escola. Quando eu voltava para casa, eu vinha comendo. E às vezes eu tinha dinheiro um pouquinho a mais também, e acabava comprando para algum coleguinha meu que estava junto, que talvez ele não tivesse dinheiro, e eu ficava feliz em poder pagar um saquinho de pipoca para um amiguinho, para alguma amiga que voltava comigo até perto da minha casa. Mas o tempo foi passando e, infelizmente, aquele homem acabou ficando doente. Ele já era um pouco bem de idade avançada e ele acabou morrendo. E ficou triste aquele lugar. Eu passava para ir à escola, eu me lembrava sempre dele parado ali brincando comigo, não só comigo, com todas as crianças que passavam ali, com os meus amigos, amigas, até com os adultos. Aquele homem mantinha um sorriso no rosto. Ele era bem agradável, educado, tratava todo mundo bem. E perto daquele lugar onde ele colocava o carrinho de pipoca dele, existia uma paredinha, uma parede, tipo um balcão pequeno, da altura de um banco. Ele colocava sobre aquele balcãozinho a garrafa d'água e sentava lá para descansar. E ficava ouvindo um radinho de pilha que ele tinha na época. Enquanto não tinha movimento no carrinho, ele ficava ali aguardando, ouvindo seu rádio, bebendo sua água naquela garrafa que ele levava e ficava sentado naquele banquinho. Mas depois que ele acabou morrendo, aquele banquinho ainda continuou lá. Ficou por muito tempo. E foi aí que a coisa começou a se complicar. Como eu morava do outro lado da rua, e moro até hoje, eu moro até hoje do outro lado da rua, durante a noite, eu durmo no quarto da frente da casa. E esse quarto dá de frente com a rua que passa ali, diante da minha casa. E lá do meu quarto, eu conseguia sempre ver, e consigo ver até hoje, o lugar exatamente onde aquele homem vendia a sua pipoca. Por muitos anos, ficou aquele banquinho, aquele pequeno balcãozinho ali onde aquele homem sentava para descansar e tomar água, ouvir rádio. E numa noite, eu comecei a ouvir música que vinha lá da rua. Eu estava meio sem sono, eu levantei da minha cama e me aproximei da janela. E aquela música parecia uma música que vinha de algum aparelho pequeno. Mas eu nem me lembrei do aparelho de rádio que aquele homem tinha. Eu abri a janela e, para minha surpresa, sentado naquele canto onde aquele vendedor de pipoca ficava, sentado no mesmo banquinho de concreto, naquela calçada, tinha um homem vestido com um avental branco
que lembrou o pipoqueiro. Eu fiquei olhando algum tempo para ele e comecei a ficar com medo. Eu confesso que eu tremi, porque eu ainda era criança. Eu devia ter mais ou menos entre 10 e 11 anos de idade. E aquela música continuava. Aí eu me lembrei que era a mesma música que eu ouvia quando passava perto do carrinho dele seguindo para a escola, ou quando voltava. Uma música sempre tocava no radinho de pilha que aquele homem levava para passar a hora ali, enquanto eu trabalhava. Eu fechei a janela rapidamente, voltei correndo para minha cama, cobri a cabeça e fiquei pensando naquela visão que eu tive. Será que poderia ser aquele mesmo pipoqueiro que estava lá? Não, não seria possível. A não ser que fosse um espírito dele que estivesse ali. Ou qualquer outra pessoa que sentou naquele banquinho, mas por que essa outra pessoa estaria usando um avental branco igual ao do pipoqueiro que eu conheci? No dia seguinte eu acabei esquecendo de falar para minha mãe. Eu levantei cedo e nessa época eu estava indo de manhã na escola. Eu tomei meu café, fui para a escola e ao passar perto daquele banquinho, eu senti um arrepio no meu cabelo. Eu olhei para o banquinho, até me afastei dele, passei um pouco longe. O meu amiguinho que estava perto de mim perguntou: "O que foi, Gabriel? Assustou com alguma coisa?" Eu falei para ele: "Não, nada. Não aconteceu nada, não." E disse para ele também: "Vamos andar depressa, porque a gente já está em cima da hora e corremos o risco de chegar atrasado na escola." Alguns dias depois, numa noite de chuva, lá estava eu deitado no meu quarto novamente, e enquanto ouvia os trovões e a luz do relâmpago entrando pela janela do meu quarto, mais uma vez eu comecei a ouvir aquela musiquinha que tocava no rádio do pipoqueiro. Eu pensei em não ir até a janela naquela noite, mas a curiosidade me levou até ela. Eu abri a janela e imediatamente já olhei na direção onde o pipoqueiro trabalhava. Para minha surpresa, lá estava novamente aquele homem vestido com um avental branco, aquela musiquinha tocando novamente, parecendo a musiquinha que tocava no rádio do pipoqueiro, e dessa vez aquele homem olhou na direção da minha casa e parecia que ele tinha me visto na janela e acenou para mim. Rapidamente, sem pensar muito, eu bati a janela com força e voltei correndo para minha cama. A minha mãe, que estava acordada ainda, ouviu o barulho, veio até o meu quarto e perguntou o que havia acontecido. Eu sentei na cama, falei para ela, mãe, vamos ali na janela. Como a gente mora num sobrado, lá da janela do meu quarto, a gente olhou lá para baixo e eu falei para ela: ali, mãe, onde aquele homem vendia pipoca, tá vendo aquele banquinho? Eu levantei e vi o pipoqueiro sentado ali, com aquela roupa branca que ele usava, e ele estava escutando o rádio. A mesma música que ele ouvia, eu acabei escutando agora. E parece que ele me viu aqui na janela e acenou para mim. Eu vi ele sorrindo. Eu fiquei com medo, mãe. A minha mãe fechou a janela, porque não tinha visto ninguém lá, realmente não tinha mais aquele vulto sentado naquele banquinho. Daí a minha mãe fez uma reza para mim. A minha mãe era muito religiosa, sabe? Além da escola, tinha uma igreja ali perto também, que o pipoqueiro aproveitava os dias de missa para vender sua pipoca na porta da igreja. Aí a minha mãe rezou, me trouxe depois um copo d'água com açúcar e ficou comigo lá no quarto, sentou na beira da minha cama e esperou pegar no sono. Depois daquele dia, eu não abria mais a janela, principalmente à noite. Às vezes passava alguém ouvindo música lá embaixo, na rua, na frente da minha casa, mas de jeito nenhum eu queria abrir a janela para saber o que estava acontecendo. Depois de mais alguns anos, uma pessoa comprou aquele terreno atrás daquele muro, onde havia esse banquinho que o homem ficava sentado nele, e começou a construir lá dentro. Com isso, aquele muro antigo também foi quebrado
E junto com o muro também quebraram aquele banquinho. Daí então eu nunca mais vi aquele vulto. Eu não sei o que era. Se era realmente o vulto daquele homem que morreu, o vulto, o espírito do pipoqueiro, se era uma outra pessoa. Mas por que ele sentava lá, durante a noite, usando aquele avental branco? E aquela música que eu ouvia, que era a mesma que o pipoqueiro ouvia no seu rádio de pilha. E naquela noite que estava chovendo, aquele homem olhou para mim, acenou e sorriu. O que eu me lembro é de uma frase que minha mãe falou para mim, naquela noite que ela ficou comigo lá no quarto. Ela disse: filho, que Deus coloque o espírito do pipoqueiro num bom lugar. E ele nunca mais vai voltar a incomodar você. E na verdade, nunca mais ouvi aquele vulto.